Olá! Já pararam para pensar naquelas palavrinhas que a gente quase não nota, mas que são o cimento da nossa língua? Pois é, são as conjunções. E hoje a gente vai desvendar a mágica que essas pequenas palavras fazem para conectar tudo. Beleza, vamos direto ao ponto. A questão é essa. Como é que a gente sai de ideias soltas, tipo eu gosto de café, eu gosto de livros, para algo que soe, bem, como uma frase de verdade? Parece básico, né? Mas é aqui que toda a comunicação mais elaborada começa. E a resposta, muitas vezes, começa com isso aqui, uma letrinha só. O E. Ele é o primeiro tijolo na construção de uma ponte entre os nossos pensamentos. A palavra-chave é essa, conexão. Para a gente entender esse universo, é fundamental saber que as conjunções são basicamente divididas em duas grandes famílias. Pensa nelas como dois clãs, sabe? Cada um com um papel bem diferente, as coordenativas e as subordinativas. Entender a diferença entre elas, isso muda o jogo. Mas antes, um conceito rapidinho, que é crucial, oração independente. O que é isso? É simplesmente uma ideia que se banca sozinha, que tem sentido completo. Por exemplo, eu corri na praia. Pronto. A ideia está ali, inteira. Guarda bem isso, porque vai ser super importante. E aqui está o pulo do gato. As conjunções coordenativas funcionam como um sinal de igual. Elas ligam duas daquelas orações independentes, duas ideias que têm o mesmo peso. Já as subordinativas criam uma relação de dependência, quase uma hierarquia. Elas conectam uma ideia principal a uma outra que sozinha não faria muito sentido. Então vamos focar na primeira família, as coordenativas. O trabalho delas é juntar elementos que estão no mesmo nível de importância. É uma união de iguais, sem um mandar no outro. Podem ser duas orações, dois verbos, duas palavras. A lógica é a mesma. E dentro dessa família a gente tem um time de 5 especialistas, cada um faz uma coisa. As aditivas chegam para somar, as adversativas trazem o mais, o contraste, sabe? As alternativas dão uma escolha, ou isso ou aquilo. As conclusivas vêm para fechar a conta, para dar o resultado, e as explicativas, bem, elas explicam o porquê. Olha só a simplicidade e a força disso. Eu estudo é uma ideia completa, certo? Eu trabalho também. O E simplesmente chega ali no meio e soma as duas realidades. Colocar uma do lado da outra impede igualdade. É a conjunção aditiva na sua forma mais pura. Agora, vamos para a segunda família. E aqui a coisa fica um pouco mais complexa, mas muito mais interessante. As subordinativas são os verdadeiros especialistas. Elas não só conectam, elas especificam qual é a relação entre as ideias. É de tempo, de condição, de causa, de consequência. O primeiro grupo de especialistas é o do tempo. As conjunções temporais, como o nome já entrega, situam a ação na linha do tempo. Elas basicamente respondem à pergunta quando? A conexão aqui é muito clara. A ação eu saí depende no tempo da ação de alguém ter chegado. O quando amarra uma coisa na outra, mostrando que uma aconteceu no exato momento da outra. Percebe que a parte quando você chegou soa incompleta sozinha? Pois é, ela depende da outra. Seguindo, temos os especialistas em hipóteses. As conjunções condicionais criam aquele cenário do e se. Elas estabelecem uma condição que precisa ser cumprida para a ideia principal acontecer. Neste exemplo, me avise é a oração principal, mas ela só vai ser ativada sob uma condição, a de que alguém precise de ajuda. O caso é a palavrinha que abre a porta para essa possibilidade. É a chave que liga a condição. Agora, um tipo que é muito legal, as concessivas. Elas apresentam um obstáculo, uma ideia contrária, mas que, olha que interessante, não impede a ação principal de acontecer. É a lógica do apesar de. Pensa bem, o cansaço seria o motivo perfeito para parar, né? Mas a conjunção embora chega e quebra essa lógica. Ela introduz o obstáculo, estava cansado, para logo em seguida mostrar que ele foi superado. Continuou a trabalhar. Ok, vamos acelerar um pouco. A família das subordinativas é enorme. Então, para a gente pegar a essência de cada uma, vamos passar por mais alguns desses especialistas numa rodada bem rápida. Preparados? Então vamos lá. As comparativas colocam duas coisas lado a lado para comparar. As conformativas indicam um acordo, algo que está conforme o combinado. As finais apontam para um objetivo, o famoso para quê. As proporcionais criam uma balança. Quanto mais de um, mais do outro. E, por fim, as consecutivas mostram o efeito dominó, a consequência de uma ação. Vamos ver um último exemplo em ação, com uma proporcional. A conjunção à medida que estabelece essa relação direta.
O passar do tempo tem um resultado direto, o aumento da experiência. Uma coisa cresce junto com a outra, de forma proporcional. Chegando ao final, o ponto mais importante é entender que dominar as conjunções é dominar o poder da conexão. É o que faz a diferença entre só listar fatos e construir um argumento de verdade, contar uma história, expressar uma ideia realmente complexa. Se tiver uma única coisa para levar de toda essa análise, que seja este número, 2. No fundo, tudo se resume a essas duas grandes famílias, as duas maneiras fundamentais que a gente tem de organizar e conectar nossos pensamentos. E aqui está o resumo da ópera. As coordenativas servem para unir iguais, para somar ou contrastar ideias que se bastam sozinhas, e as subordinativas são para criar profundidade, para adicionar camadas de significado, explicando o quando, o porquê, o como e sobre qual condição as coisas acontecem. Então, a pergunta final não é sobre gramática, é sobre criatividade. Com essas ferramentas na mão, sabendo como criar relações de igualdade, de condição, de tempo ou de consequência, que ideias poderiam ser conectadas agora? A estrutura da língua está aí, pronta para a gente construir o próximo grande pensamento.